Há um tempo atrás eu cometi um pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo, mas eu fui perdoado. Se você quiser saber como isso aconteceu, fica comigo até o final desse vídeo. Bom, meus queridos, a paz do Senhor Jesus, eu sou Sérgio Silva, tá? Sejam bem-vindos aqui ao canal Revelações da Bíblia. Deixe seu comentário, seu like, se inscreve, tá? Se gostar do conteúdo. Meus queridos, há 20 anos atrás eu cometi um pecado grave, mas eu fui perdoado. Mais ou menos ali há 20 anos atrás, eu me converti ali, comecei a congregar ali na Igreja Batista, e a gente sabe que as igrejas batistas, uma boa parte delas é bem tradicional, e não toca muito nesses assuntos aí, falando sobre blasfêmia contra o Espírito Santo, não fala sobre dons espirituais, essas ações mais espirituais aí, que está lá escrito lá no livro de Coríntios, lá, né? Os dons espirituais, aquelas ações mais, vamos dizer assim, mais fervorosas, né? Eles são bem tradicionais. E como eu comecei a congregar lá, eu achei que todas as igrejas fora da Igreja Batista não pregavam o genuíno evangelho, tá? Eu achava que todas as outras igrejas ali só pregavam heresia, coisa e tal. Mas o meu irmão, ele costumava levar alguns irmãos lá da Assembleia de Deus para conversar lá em casa, né? Falar de Bíblia e tal. E eu ficava prestando atenção. Não tinha muito interesse não, mas ficava prestando atenção. Não era totalmente convertido. Eu visitava a Batista por conta de um problema que eu tive, sentimental, não vou entrar em detalhes aqui, mas que me abateu muito. Eu peguei e tive que voltar, né? Deus, ele me puxou ali e eu tive que voltar. Comecei a congregar ali na Batista. Não era batizado, nada. E ali eu comecei a achar que a Igreja Batista era a única igreja que pregava o evangelho genuíno, tá? E uma dessas conversas que meu irmão teve com meus amigos ali da Assembleia de Deus, eu começava a ouvir coisas como dons espirituais, falar línguas estranhas, repreender demônios, né? Jejuns ali expansivos, né? Consagração ali, né? Porque você sabe que os cristãos da Assembleia de Deus, eles são bem fervorosos mesmo, e antigamente mesmo, quando o primeiro amor mesmo é bem intenso, a gente quer até dar karatê no inimigo e tudo, coisa e tal, mas depois a gente vai amadurecendo e vai vendo que não é bem assim, tem que ser com ordem e decência ali, na palavra do Senhor ali, sempre temendo ali o Senhor ali, para que Satanás fugir de nós. Não é bem assim não, viu, irmão? Não enfrente Satanás se você não estiver preparado espiritualmente na oração, no jejum ali, na consagração, tá bom? Vamos lá. Então eu comecei a ouvir aquilo ali, e pensei assim, eu vou num culto. E ele falou sobre o dia do culto, o dia de culto de sexta-feira, de culto de libertação. Olha só, culto de libertação. O que é isso? E eu passei nessa igreja, Assembleia de Deus, igreja bastante humilde, e eu vi um movimento bastante estranho, realmente estranho. Pessoas pulando, saltitando, línguas estranhas, os irmãos rodando na igreja de olho fechado e coisa, pessoas de cadeira de roda saindo do seu lugar e indo lá no púlpito e voltando e sentando no mesmo lugar. Isso foi real, eu vi com meus próprios olhos. E ali eu cheguei vendo aquele movimento, eu falei assim, olha, pensei, né, e falei, tá todo mundo possesso com demônios. Não falei alto, né, porque tinha uns porteiros ali, todo possesso de demônio. Não senti medo, não senti a tristeza, nada. Não senti que tinha feito algo errado, nada, não senti nada disso. E fui para casa. Só que os irmãos continuam indo lá em casa. E eles começaram a conversar começaram a ler a Bíblia, começaram a passar por alguns trechos falando sobre blasfêmia contra o Espírito Santo. E eu comecei a estudar sobre o significado disso. E eu tinha o costume de ler a Bíblia, né? Oro e ler a Bíblia, né? E abro o versículo ali para ler. E justamente quando eu abri a Bíblia, caiu ali no versículo ali, justamente em Mateus 12, a partir do versículo 24. Jesus liberta o homem endemoniado. Eu comecei a ler, e quando eu cheguei naquela parte onde tinha os fariseus, blasfema ali, lança a palavra dizendo que Jesus expulsava em nome de Beelzebul, aí a minha ficha caiu. Porque se os fariseus falaram aquilo contra Jesus, dizendo que expulsava em nome de Beelzebul, sendo que Jesus falava que expulsava pelo Espírito, e ele estava atribuindo as obras de Jesus a Satanás, eu tinha feito a mesma coisa cá na frente da igreja. Nesse momento aí, parece que meu mundo acabou. Eu estava condenado. Só que eu continuei buscando respostas para saber se tinha chances na minha vida.
Eu continuei buscando. E lendo a Bíblia, eu não encontrava respostas. E para mim, eu achava que para mim ser perdoado, eu teria que ir lá na Assembleia de Deus, no mesmo dia do mesmo culto, e no momento das manifestações eu tinha que pedir perdão ali, em pensamento e também falando. Porque eu estava tão angustiado de ter perdido a minha salvação, que eu achava que só ia recuperar minha salvação pedindo perdão diretamente, pessoalmente ao Espírito Santo. Enfim, aqueles pensamentos vinham na minha mente, eu não conseguia dormir direito, assim, a minha família não sabia da situação assim, eu era coisa bem oculta minha mesmo. Mas eu sofria ali, achando que eu tinha blasfemado contra o Espírito Santo. E vinha acusações, e vinha aquela coisa toda, tudo que eu via não fazia sentido nenhum. Mas eu não desistia, essa que é a questão. Eu não desistia de procurar ajuda. Olha só se isso não corresponde com a mesma coisa que você está passando. Eu vivia aquela situação, mas eu procurava ajuda, continuava procurando ajuda. E em um certo dia, eu lendo a Bíblia, né? Orei lendo a Bíblia, abri a Bíblia lá. Eu sempre oro antes, né, de abrir a Bíblia, orei antes, né, era um costume que eu tenho, né, uma coisa particular minha. Abri a Bíblia e caiu no versículo que eu vou deixar aqui para vocês aqui, falando sobre que o Senhor não leva em consideração o tempo da ignorância. Tudo bem que esse versículo aí está relacionado aí à questão do verdadeiro Deus, lá Paulo fala ali sobre o povo ali da Grécia, né, que eles têm vários deuses, que agora eles não são mais ignorantes, que agora eles conhecem agora que existe um Deus único e verdadeiro, que não podem mais adorar outros deuses, a não ser esse Deus. Mas o termo ignorância, aqui, quando eu fui pesquisar o termo ignorância, está relacionado àquilo que eu não tenho total conhecimento, aquilo que eu não sei, sabe? Então, o Espírito Santo estava dizendo para mim o seguinte, nesse momento o Espírito Santo falou comigo o seguinte, olha, você não me conhece, você não sabe quem eu sou, você não teve experiências comigo, você não sabe meus atributos, não sabe a minha função. Por que você está angustiado desse jeito? Ou seja, o Espírito Santo estava falando para mim o seguinte, você não cometeu esse pecado porque você não sabia o que você estava fazendo. A convicção que você tinha do que você falou era baseada naquilo que você achava que era verdadeiro, mas não é verdadeiro. Você não viveu, você não participou, você não esteve lá para ver. Então não tem por que se angustiar dessa forma. O Espírito Santo falando comigo no meu coração. E naquele momento toda a acusação foi sendo jogada por água abaixo, foi sendo aniquilada. Toda a acusação foi sendo aniquilada na minha mente. Porém, os pensamentos continuavam, tentando me atribular. E eu comecei ali a lutar contra esses pensamentos, simplesmente os ignorando. E o Senhor falava comigo, o mais importante da minha vida é aquilo que eu preparei para você, a minha salvação. E não é esses pensamentos intrusivos que você não cometeu algo doloso, você não maquinou, você não planejou. Não foi algo que você planejou maldosamente, foi uma consequência de algo que você não sabia. É a mesma coisa que o Espírito Santo está falando para você, meu irmão. Você não cometeu blasfêmia contra o Espírito Santo porque você não sabia do que se trata, você não sabe do que se trata. Tá bom? E outra coisa, se você busca ajuda, busca conselho, eu busquei conselhos dos próprios irmãos, que ia lá em casa conversar com meu irmão, comecei a buscar conselho deles. Tá? Eles não tinham tanto conhecimento assim como a profundidade que nós hoje temos, mas aquilo foi me aliviando. Tá? E eu comecei ali a visitar a Assembleia de Deus. Comecei a visitar, acabei que eu fiquei lá. Já estou lá há 20 anos. Fui batizado nas águas, batizado do Espírito Santo, línguas estranhas, às vezes ali aula como professor de escola dominical. Hoje faço parte do Ministério de Louvor ali. Entendeu, meus queridos? Então comecei a estudar e comecei a entender as coisas. Tá, meus queridos? E é isso que Deus está falando para você hoje. Você não cometeu, se você busca ajuda, você busca conselho, é porque você não cometeu blasfêmia contra o Espírito Santo. A verdadeira característica de quem blasfema contra o Espírito Santo, você vai encontrar no livro de Apocalipse, se não me engano. Vou deixar aqui o versículo para você. A Bíblia vai dizer que o anjo derramou a sua taça no sol, e o sol se aqueceu, e os homens eram queimados.
E eles ainda assim blasfemavam contra o Deus do céu, que tinha poder sobre as pragas. As pessoas que blasfemam contra o Espírito Santo não buscam ajuda, não buscam conselho, eles estão convictos do que eles falaram é a verdade. Tá? E muitos deles, quando forem lançados no lago de fogo, vão ser lançados blasfemando contra o Senhor, porque o espírito do orgulho estará dentro dele, o mesmo espírito que opera em Satanás. O mesmo espírito que opera em Satanás. Tá, meus queridos? Então vocês não cometeram esse pecado. Então eu passei por isso, eu tenho aqui, não é simplesmente uma pessoa que estudou sobre o assunto. Eu passei por isso, às vezes vem esses pensamentos na minha mente, mas simplesmente eu ignoro. Eu ignoro. É fácil? Não é fácil. Mas o Senhor, assim como ele me esclareceu, Ele também está te esclarecendo. Basta você simplesmente crer. Creia simplesmente. E você vai vencer essa situação. Porque o Senhor não vai te perder por conta de pensamentos intrusivos, pensamentos enganatórios. Tá, meus queridos? Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Vocês têm que ter convicção de que a salvação de vocês está garantida. Basta simplesmente permanecer ali, buscando o Senhor e procurando fazer sua vontade. Os pensamentos estão vindo, irmão, na minha mente agora, nesse momento que o Senhor está falando. Eu estou dizendo que o Espírito Santo é mau e que Deus é isso, que Deus é aquilo outro. Meu querido, isso não é suficiente. Blasfêmia contra o Espírito Santo é algo público, planejado, calculado, doloso. Está descrito lá no livro de Hebreus, versículo 6. Colocar o Senhor em vergonha, em ignominia. Tem que ser bem planejado. E é muito difícil alguém que conheceu verdadeiramente o Senhor Jesus cometer esse tipo de pecado. Tá? É muito difícil. É um pecado, eu acredito que é quase impossível de se cometer. Tá, meus queridos? Então creia nessa palavra. Tá? Eu passei por isso e fui liberto. Você também pode ser liberto. Você está liberto em nome de Jesus. Fica na paz, meu querido. Então foi assim. Existe sim condição. Você já foi perdoado. Basta você tomar posse do perdão. Quanto mais você fica perguntando, será que eu blasfemei? Irmão, eu blasfemei mesmo? Irmão, eu blasfemei mesmo? Isso é munição para Satanás. Ele sabe que você está com medo. Aí ele fica botando coisas para alimentar esses pensamentos, lançando botando vídeos, palavras, música, gatilhos que acionam esses pensamentos na sua mente. Intrusivo, essa coisa ali que fica martelando na sua mente. Tá, meus queridos? Fica na paz do Senhor, você não cometeu blasfêmia contra o Espírito Santo, tá? Esse aqui foi mais um vídeo, espero que vocês tenham gostado, tá? Fica todo mundo na paz, se inscreve no canal se você não é inscrito, tá bom, meus queridos? Graças a Deus o canal está crescendo, está desenvolvendo. O vídeo fica um pouquinho assim, ruim, porque todos os meus vídeos eu faço no meu celular, você vê que os vídeos são todos ali na vertical, né? Porque eu faço aqui no meu celular, tá? E também a qualidade também. Mas Deus vai abençoar aí, que Deus vai fazer o canal crescer, eu vou fazer vídeos de mais qualidade para vocês. Tá bom, meus queridos? Fica todo mundo na paz. Até o próximo vídeo, se Deus assim permitir. Tá bom? Deus abençoe vocês. Não se esqueça, vocês não blasfemaram contra o Espírito Santo. Tá bom? Compartilhe o vídeo.